Olá, gente! Como é que vai com vocês, galerinha da turma de ciências? Eu me chamo Helena E eu sou a tia Jéssica. e hoje vamos dar uma aula para vocês de ciências naturais sobre os seres vivos. Bom, para começar, né, a gente vai entender todos os seres que compõem a natureza. Todos são seres, mas temos os seres não vivos e tem os seres vivos. Bom, como é que a gente vai fazer para diferenciar entre eles? Os seres não vivos, eles não precisam de nada para viver, eles só estão ali presentes. Já os seres vivos, eles precisam se alimentar, eles precisam respirar. E para a gente entender como é que é a definição de ser vivo, são todos os seres que têm a vida. O ser não vivo, ele não tem vida. Bom, para entender melhor os seres vivos que têm a vida, como é que a gente pode dizer? A gente, como as plantas, a gente nasce, cresce, se reproduz e morre. Esses são o ciclo da vida, é a fase da vida. Então, todos os seres vivos, eles passam por esse processo. Deu para entender? E os seres não vivos já não precisam de nada disso. Eles só estão lá para nos ajudar a viver. Como assim, Pro, nos ajudar a viver? Bom, a gente depende dos seres não vivos para viver. Vocês sabiam disso? Eles não têm vida, mas eles dão a vida pra gente. Então, os seres não vivos, eles são muito importantes pra gente. Vamos lá. Próximo slide. As plantas, elas precisam da terra para crescer, né? Se desenvolver. A gente coloca a sementinha lá, aí a sementinha vai crescendo. Só da terra que precisa? Precisa de água também, né? Então, as plantas são seres vivos, porque elas crescem, elas se reproduzem. Você vê o jardim lá aí da sua casa, o jardim da escola, o jardim do pátio. As plantas, elas vão se reproduzindo, vão criando brotinhos nelas mesmas. Então, a planta é um ser vivo. Mas a planta não se mexe. A planta não se mexe, mas ela respira. Ela respira, ela cresce, ela se reproduz e ela morre também, né? Então, a gente pode dizer que a planta é um ser vivo. E a planta, ela depende da terra, que não é um ser vivo. Se não fosse pela terra, ela não ia crescer. A planta precisa do sol, que é onde alimenta, dá alimento para ela, e da água. Da água também. E a gente? A gente precisa do que para sobreviver? A gente precisa respirar, né? A gente respira, ó. Respira comigo. E solta. Esse arzinho que a gente está sentindo entrar e sair é um ser não vivo. E sem ele a gente não ia estar vivendo aqui, né? E a água também. Então, assim como as plantas, os animais e a gente, nós humanos, a gente depende dos seres não vivos para viver. Os seres vivos, eles estão presentes no interior da nossa casa, como os cães. Eu mesma tenho 3 cachorros. Eu tenho 2 gatos também. Tenho os porquinhos da Índia, tenho os hamster, tenho peixe no aquário e também as plantas. Vocês têm planta em casa? Eu tenho bastante planta em casa como fora também. E a gente vai ver todos os seres vivos que moram tanto dentro da nossa casa como os seres vivos que moram no jardim. Então, esses animais, eles convivem entre os seres humanos. São os animais domésticos, que eles convivem tranquilamente com a gente cuida deles. E assim como os animais domésticos, que são esses aqui, tem os animais que não vivem, não podem conviver com a gente. Então a gente não pode intervir
na vida deles. Eles têm que partir do ciclo natural. Eles vivem na natureza, eles caçam, eles dormem, eles fazem suas próprias moradias. E agora a tia Jéssica vai explicar para vocês também um pouco sobre esses animais. Bom, pessoal, agora eu vou falar para vocês sobre os seres vivos que vivem na natureza, sem a intervenção do homem. E eles são chamados de animais selvagens ou animais silvestres, que nós conhecemos quando nós vamos no zoológico ou quando a gente vê um filme, né, na televisão, ou até mesmo quando a gente vai pesquisar sobre eles na internet. Livros, revistas também. O leão, a girafa, o rinoceronte, hipopótamo, macaco, cobra. Esses animais são os animais silvestres e selvagens. Então eles precisam da natureza para poder continuar a passagem deles aqui na nossa terra, né? E será que só tem esses animais aqui que nós citamos? Será que só existem esses animais? Só existe elefante, panda? Só existe esses tipos de animais? Só esses? Não, não tem. Existem animais que são bem diferentes. Alguns dão até arrepios. Existem animais bem pequenininhos que eles moram em lugares muito diferenciados. Alguns dentro da terra, lá debaixo do solo, que são os animais que muitas das vezes a gente tem medo. Eu, por exemplo, tenho muito medo e nojo, que são minhocas, as centopeias, né? Também existem animais que moram lá no fundo do mar, que são os plânctons, que são os crustáceos. São animais que vivem em lugares que a gente não consegue chegar tão fácil, né? E também existem animais que vivem dentro da gente. Vocês sabiam disso? Pois é. Existem animais que moram dentro da gente, que são os micro-organismos, que são os vermes. Ai, gente, eles são bem estranhos, mas por incrível que pareça, existem esses animais dentro da gente. Mas lógico que a gente tem que tomar bastante cuidado para que eles não se desenvolvam, né? Mas isso é assunto para outra aula e outro momento. Esses animais são os animais que são chamados de parasitas, porque eles dependem de outro ser vivo para poder sobreviver. Eles não vão depender só dos seres não vivos, eles também vão depender de seres vivos. Assim como a gente também, né? Que a gente precisa da carne do boi, a gente precisa da carne do frango para poder se alimentar. E existem outros animais que são bem peçonhentos, que ficam em lugares escondidos, até mesmo escondidos dentro da nossa própria casa. Aranhas, escorpião, lagartixa, barata, são animais que também são seres vivos e que vivem no nosso meio, só que de forma escondida, porque eles não gostam muito de atenção, viu, gente? Eles são animais que gostam de ficar no mundinho deles. Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Depois dessa explicação que a tia Helena e eu demos a vocês, eu quero fazer uma pergunta. Quantos animais, quantos seres vivos, na verdade, vocês conseguem ver nesta imagem? E quantos seres não vivos? Eu preciso saber se vocês estão aprendendo direitinho. Vamos lá? Será que a água é um ser vivo? Tia Helena? Não, não é. A água, ela não tem vida. Ela só está ali para nos ajudar a sobreviver. Muito bem. Nesta imagem, nós vemos quantos seres vivos então, tia Helena? Vamos lá, gente? O cavalo, ele é um ser vivo, não é?
Então, temos um ser vivo, que é o cavalo. O outro ser vivo, qual é? A moça. Olha lá a moça jogando água no cavalo. Vocês estão vendo um outro cavalinho ali atrás? Já vimos 3, né? Qual é o outro ser vivo que tem aí, tia Jéssica? Eu acho, tia Helena, que eles sabem. Sabem, né? O outro ser vivo que tem aí são as plantinhas. Tá vendo a vegetação que tem em torno? Tem até dentro da água. Ou seja, a água serviu para eles crescerem. Então, as plantas e a vegetação também é um ser vivo. Então, tem 4 seres vivos aí, ó, nessa imagem. E quantos seres não vivos? A gente pode observar só um ser não vivo nessa imagem, né? Que é a água. Muito bem. A próxima atividade. Quantos seres não vivos tem nessa imagem? Tem bastante, né? Quantos seres vivos, quantos seres não vivos tem aí? A água, como a gente já viu na atividade anteriormente, é um ser não vivo. O céu, ó, o céu lá atrás também é um ser não vivo. Então já vimos 2 seres não vivos. E o outro ser não vivo que tem aí? As pedras. As rochas também é um ser não vivo. Então nessa imagem a gente pode observar a montanha ali também, ó. Temos 4 seres não vivos nessa imagem. E apenas a vegetação como ser vivo, que é a natureza, né? Que está crescendo em torno em toda essa natureza aí, do solo, a água, o ar. Aí sempre nasce uma vegetação, né? Mas muito bem, gente. Espero que vocês tenham entendido o que é a diferença de seres vivos e seres não vivos e que tenham gostado dessa linha com a gente. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Um Grande beijão. beijo.